Salve fiel, salve nação corintiana, segunda-feira agitada, tem muita informação importante no Corinthians pra vocês e tem uma bomba, hein? O Neto no Donos da Bola hoje disse que o Corinthians pretende vender aí o Yuri Alberto no final da temporada para a Inglaterra e para o lugar do jogador, o Corinthians vai querer a contratação do Roger Guedes. É isso mesmo, o Calvo aí pode entrar na mira do Corinthians para ser o substituto dessa provável negociação, dessa provável venda, né, do Yuri Alberto para a Inglaterra. Vocês aceitariam o Roger Guedes de volta, fiel? Deixa seu comentário, a sua opinião e informação sobre o Pogba, que deve rescindir o seu contrato com a Juventus e pode se tornar alvo do Corinthians também. Informação sobre o Corinthians brigando por uma vaga na Libertadores. Ramon Dias ganhando força para ficar no comando da equipe em 2025. Olha, tem muita informação nesse vídeo. Fica até o final para você não perder nada, tá bom? Mas antes, deixa o like para fortalecer o canal. Se você for novo por aqui, clica no botão aqui embaixo, se inscreva agora, canal Alerta Corinthians, aqui é tudo sobre o Timão. Sem mais demora, vamos reagir então ao Thiago Salazar, diretamente do Parque São Jorge, trazendo notícia quente do Corinthians e o Cereto atualizando pra gente o noticiário do Timão com muita novidade. Dá só uma olhada, fiel, o dia foi quente. Vamos às notícias, a notícia mais importante do dia, a bomba do craque Neto no programa Os Donos da Bola, né? A informação é do Neto no programa Os Donos da Bola. Ele disse o seguinte, que o Yuri Alberto deve ser negociado com o futebol da Inglaterra, isso em 2025. E deu a seguinte informação, o time deve ser o Nottingham Forest. O Nottingham Forest é o mesmo time para onde foi o goleiro, o Carlos Miguel. Então, o Nottingham Forest é o time que teria interesse na contratação do Yuri Alberto. E ele deve ser negociado, segundo o Neto, por 25 milhões de libras. É dinheiro que não acaba mais. 25 milhões de libras são 186 milhões de reais. Olha só, o Corinthians tem direito a 50% desse valor, 50% dos direitos econômicos do jogador. Os outros 50% dos direitos econômicos pertencem ao Zenit da Rússia, justamente no momento em que o Yuri Alberto começou a fazer gol adoidado, né? É o artilheiro do time no Campeonato Brasileiro, pode ser artilheiro do time, pode ser o artilheiro do Campeonato Brasileiro, tá 4 gols atrás apenas do Pedro, que é o artilheiro da competição. O Yuri Alberto, portanto, pode ir para o futebol da Inglaterra em janeiro. Mas o Augusto Melo, presidente do Corinthians, desmentiu a informação. O Augusto Melo está dizendo que o Yuri Alberto não sai. Está dizendo o seguinte, que ele é um jogador importante, muito importante para o Corinthians, e que com certeza vamos contar com ele em 2025. Então, o Augusto Melo está dizendo que o Yuri Alberto não sai. Vamos ver quem tem razão. Se o Neto, que deu a informação no programa Os Donos da Bola, ou se o Augusto Melo, que deu uma entrevista hoje falando sobre a possibilidade, falando da permanência do Yuri Alberto no time do Corinthians. E aí é o seguinte, também informação do Neto, é a seguinte, é de que o Roger Guedes pode ser contratado, pode voltar para o Corinthians. Ele que está no Al Rayyan, da Arábia Saudita ou dos Emirados Árabes. Eu já não sei mais se o Al Rayyan é da Arábia Saudita ou dos Emirados Árabes, ou do Catar, né? Acho que é do Catar, não. Al Rayyan do Catar, né? Contratação do Roger Guedes do Al Rayyan do Catar. É todo mundo árabe, né? Todo mundo lá anda de tapete voador. Todo mundo lá é sheik. São os petrodólares, né? Todo mundo ganha em petróleo lá. E isso seria com a ajuda da patrocinadora Master do Corinthians, da Esportes da Sorte. A patrocinadora Master do Corinthians, que já trouxe o Memphis Depay, né? E tá tendo muito retorno com o Memphis Depay. Então, a patrocinadora Master gostaria de contratar de volta o Roger Guedes. Você já imaginou um ataque com Roger Guedes e Memphis Depay? E por que não o Yuri Alberto também, né? Mas é que nesta informação, o Neto está dizendo que o Yuri Alberto iria embora. E aí o Corinthians tentaria contratar o Roger Guedes para substituir o Yuri Alberto. Até porque o sonho de contratar o Gabigol acabou, né? O
Corinthians tinha o sonho de contratar o Gabigol, mas o Gabigol vai jogar o ano que vem no Cruzeiro. Vai ser jogador do Cruzeiro na próxima temporada e será o jogador mais bem pago do futebol brasileiro, o Gabigol. Será o jogador mais bem pago, ganhando até mais do que o Memphis Depay. Olha que o Memphis ganha 3 milhões de reais no Corinthians. 3 milhões de reais e o Gabigol vai ganhar mais do que isso no Cruzeiro, pelo menos são essas as informações. E o Pogba? Que história é essa do Pogba? Falta falar do Pogba. Que dia de notícias, torcedor corintiano. O Pogba, ele está rescindindo o contrato com a Juventus de Turim. Jogador de 31 anos está rescindindo o contrato e o Corinthians pode, portanto, contratá-lo. O Corinthians não manifestou interesse, mas o Corinthians quer um jogador midiático. Pode ser o Pogba. Pogba está sendo especulado nos bastidores do Parque São Jorge. Eu não acredito muito nessa possibilidade, né? Não acredito, mas tudo pode acontecer. Seria maravilhoso, né? Seria maravilhoso se o Pogba jogasse no Corinthians. É mais um jogador midiático que estará à disposição no mercado. A Juventus da Itália está passando por grave crise financeira, né? E o Pogba vai rescindir o contrato com a Juventus de Turim. 31 anos tem o jogador. E é um nome que começará a ser especulado nos próximos dias no Corinthians. Com a ajuda, esse jogador também seria contratado com a ajuda do patrocinador do Corinthians, a Esportes da Sorte. Você gostaria de ter o Pogba no Corinthians, com a camisa 8 do Corinthians? Imagina só, Pogba, Roger Guedes, Memphis. Olha o time que o Corinthians pode montar para a próxima temporada. Vai ter que montar um timaço se quiser ganhar campeonato. Agora, eu não quero mais saber do Corinthians disputando apenas para não ser rebaixado para a segunda divisão. Tem que ganhar campeonato. É isso que interessa a torcida corintiana. E não é só campeonato paulista. Tem que ganhar Libertadores, vai se classificar para Libertadores. Eu tenho fé que o Corinthians vai conseguir a classificação para Libertadores e aí vai conquistar também campeonatos importantes no ano que vem. Faça a sua... Salve, fiel, salve, nação corintiana. Continuando falando do Corinthians. Segunda-feira aí agitada. Neto trouxe a informação hoje no programa Donos da Bola que o Corinthians pretende vender Yuri Alberto para a Inglaterra, para o West Ham da Inglaterra. E essa venda aí poderia ocasionar, né, a compra, o interesse do Corinthians no Roger Guedes. O Corinthians poderia fazer uma investida no jogador que está no Catar, no Al Rayyan, que era o sonho da vida dele de jogar lá no Catar, né? E recebe lá uma bala, quase aí 5 milhões de reais por mês. Então o Roger Guedes entra na mira do Corinthians, segundo o Neto, numa provável venda do Yuri Alberto para a Inglaterra ao final da temporada, né? O Roger Guedes recentemente teve seu nome ventilado no Corinthians, né? Inclusive o Nicola conversou aí com o empresário do jogador, dizendo que ele vive uma vida de príncipe lá no Catar, que até cogita em voltar para o Brasil, mas não nesse momento, segundo a informação do Nicola, semanas atrás aí no seu canal, né? Mas Corinthians com certeza deve fazer aí algum contato com o Roger Guedes, porque se for verdade essa venda do Yuri Alberto, Roger Guedes é o número 1 da lista aí para recompor a perda do Yuri Alberto, que o Roger Guedes é melhor do que o Yuri Alberto na realidade, né? Vamos ver aí o que vai acontecer com o Yuri Alberto, que nesse final de temporada aí vem crescendo muito, principalmente depois da chegada do Memphis Depay. Depois que o Memphis Depay chegou, o Yuri Alberto se transformou em outro jogador, não trupica mais na bola, não trupica mais sozinho, tá com mais confiança, né? Ainda erra algumas coisas, mas poxa, ele vem fazendo gols, vem dando passes para gols, vem se movimentando bastante no setor ofensivo, e isso aí vem trazendo gols e resultados para o Corinthians. Ele tá perto aí de se tornar o artilheiro do Brasil, né? Faltam apenas 4 gols para alcançar aí o Pedro, que está machucado.
Então o Yuri Alberto tem muito ainda para dar para o Corinthians no final dessa temporada. Mas a informação do Neto é que o Corinthians pretende vender o jogador no final da temporada e o Roger Guedes seria o nome, o substituto para o Yuri Alberto. Outra informação também que saiu na mídia foi do holandês, né? O Hinaldo, um meia volante de 34 anos, que está na Arábia Saudita, no Al-Ittihad. Isso daí teve uma especulação no sentido do que o Memphis Depay é amigo do jogador, né? Uma vez que o jogador entrou em contato com o Memphis Depay para saber mais sobre o Brasil, sobre o São Paulo, sobre o Corinthians, e isso provocou um interesse, né, da torcida aí em esperar o Hinaldo no timão. O jogador de 34 anos, holandês, parça do Memphis Depay, que poderia ter aí seu nome ventilado no Corinthians, mas ele ganha mais de 7 milhões de reais por mês no Outfy, então uma negociação completamente fora dos parâmetros do Corinthians, a não ser que o jogador abaixe aí o seu salário, né? E aceite essa transferência para o futebol brasileiro. Então, Roger Guedes, Rinaldo, Pogba, outro aí que tá tendo seu nome ventilado, a Juventus tá querendo rescindir o contrato com o jogador, vamos aguardar para ver o que acontece. Por enquanto ele é jogador da Juventus, tem contrato com a Juventus, mas ele caiu no doping e só volta a jogar em março do ano que vem. Corinthians está de olho nessa situação, por enquanto não há negociação, a mesma especulação na mídia, como vocês sabem, né? Então o Pogba pode entrar na mira do Corinthians, sim, porque a Sport da Sorte quer um reforço midiático a nível de Memphis Depay para 2025. O que vocês acham disso, fiel? Deixa aqui abaixo a opinião de vocês. Deus abençoe a semana de vocês. Tamo junto, forte abraço. Vai, Corinthians!